feita a homilia hoje, porque a própria paixão é uma cerimônia longa, é cantado e é muito longo, de maneira que não haverá, como nós fazemos, não haverá homilia. Mas uma palavrinha agora, neste momento, a respeito do sentido da celebração de hoje. São duas partes distintas que se apresentam neste dia. Uma festiva, a cor litúrgica é o vermelho, para indicar esta alegria, e outra de penitência, de oração, de meditação na paixão do Senhor, que é a Santa Missa com os paramentos roxos, violáceos, que celebra a igreja a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nosso Senhor quis fazer aquilo. Ele vinha da Galiléia para Jerusalém na última viagem, na qual ele seria preso e morto por nós. Ele sabia de tudo isso. Volta e meia a gente vai vendo os sinais que ele indica de que sabe tudo e que pode orientar de acordo com o que ele sabe sobre o que vai acontecer aqui ou ali. Tanto assim que o Evangelho nos conta que Nosso Senhor, quando veio da Galiléia com os apóstolos, ele tinha dito: eu tenho um batismo no qual devo ser batizado, aquilo de sangue. E que ânsia é esta que eu tenho de realizá-lo, para pagar a Deus a dívida do pecado e para nos resgatar do pecado e alcançar para nós a salvação. Nosso Senhor vinha andando tão depressa, ele vinha a pé, normalmente viajava a pé, ele vinha andando tão depressa que os apóstolos mal conseguiam acompanhá-lo atrás, como quem vai para uma festa. E ele ia para ser traído, esmagado, crucificado, sepultado. Para tudo aquilo ele vinha com aquele ânimo, aquele entusiasmo extraordinário com que ele andava à frente de tudo. Os apóstolos estavam com medo do que ia acontecer. Já tinham visto a agressividade dos chefes judeus contra Jesus, já tinham visto 1000 provas das artimanhas deles, então era com muito medo que eles caminhavam aí. Entretanto, Nosso Senhor, que preparava a sua entrada triunfal em Jerusalém, Nosso Senhor vai preparando as coisas por meio de milagres que vão despertando o entusiasmo do povo ao redor e vão despertando também nos apóstolos, por fim, uma adesão a esse entusiasmo que vai permitir essa entrada solene. Mas, este é um dos pontos que os judeus não entendiam, o reinado de Jesus Cristo, que é um reinado esplendoroso, que vive no céu pleno, é um reinado que vai caminhando por meio de certas dificuldades, por meio de aspectos humildes, mas sempre a marca da visão divina de Nosso Senhor, que é Deus e homem. Como Deus, ele comunicava a parte humana, não é? Tudo que era necessário. Ele vem, passa por Betânia, que fica a 2.400 metros de Jerusalém, e antes de passar por Betfagé, que fica a 1.800 metros de Jerusalém, mais perto, ele manda 2 de seus apóstolos e a aldeia seguinte, né, Betfagé, e lá, logo na entrada, amarrado à porta de uma casa, ele vai encontrar uma jumenta e o filho junto. Que ele diz: amarrem e tragam. E se alguém perguntar o que eles estão fazendo com aquele gesto, explique: o Senhor está precisando deles e logo os devolverá. E certamente que o dono do animal deve conhecer Nosso Senhor
inclusive por esse título de Senhor, e logo deixa que os animais se vão. Tanto São Marcos como São Lucas detalham, Nosso Senhor avisa que sobre aquele jumento ninguém tinha montado ainda. Não se admire que Nosso Senhor tenha montado no jumento, não na mãe maior, mais forte, porque quem já foi à Terra Santa vê que jumentos enormes eles têm, não é? E como são fortes, resistentes e aguentam peso. E assim é fácil de compreender que aquele animal assim fosse. E se vem a jumenta, também acredito que como é um animal em que ninguém montou, não está acostumado à montaria, a mãe indo na frente, ele vai atrás da mãe. Fica fácil ir a mãe também para poder facilitar o trajeto. Jesus tinha feito milagres em Jericó, tinha curado 2 cegos, tinha convertido Zaqueu, que era um coletor detestado e muito rico, e que é baixinho, sobe num sicômoro para poder ver Jesus passar. E Jesus, que conhece tudo, olha para ele: Zaqueu, desça, porque rápido eu vou almoçar na sua casa hoje. Zaqueu se enche de felicidade com aquela identificação e com aquele acontecimento, e vai preparar um banquete para Jesus. E lá ele se converte, não é? E declara que vai pagar quem ele deve a mais do que deve e vai ainda distribuir uma parte da sua riqueza. É uma conversão que leva a esse desapego generoso, né, de quem descobre em Jesus Cristo o tesouro. E assim, os cegos, etc. Nosso Senhor tinha ressuscitado Lázaro, que era um milagre permanente. Lázaro era um homem importante, rico, que morava numa aldeia perto de Jerusalém. Quem não conhecia Lázaro? E Lázaro tinha morrido. E os chefes judeus, os amigos, tinham ido ao sepultamento. 4 dias depois de enterrado, Jesus chega e manda abrir a sepultura, e todo mundo sente um mau cheiro horrível de carne humana corrompida, que é certamente um dos piores mau cheiros que a gente pode conhecer. E aquele fato, né, todo mundo sente, está morto. Jesus diz: vem para fora, Lázaro. É uma escada, o túmulo de Lázaro tem uma abertura com uma escada, vai lá para baixo, e vê aquele homem subindo, todo amarrado nos lençóis mortuários, não é? Os bandeiros amarrados devem andar normalmente. Ora, logo depois, vem um fariseu curado por Jesus, que oferece um banquete a Jesus também, e Lázaro está no banquete. Imagina só quanta gente vai lá só para ver o defunto vivo de novo, comendo no banquete com Jesus, com toda a naturalidade. É uma coisa espantosa. E tudo aquilo desperta entusiasmo enorme a toda aquela gente. E de maneira que a entrada de Jesus é uma coisa realmente solene. Tiram os seus mantos, colocam no chão para o animal passar por cima com Jesus montado, não é? Colhem galhos de palmeiras e ramos de oliveira e começam a cantar, e, por uma inspiração de Deus, certamente, começam a usar uma linguagem que todo mundo sabia que se referia ao Messias. Se referia àquele que era o profetizado e que era o esperado. Osana, filho de Davi, bendito o nome do Senhor, etc. Todo esse louvor é assim como uma multidão enorme na frente e atrás, louvando o nosso Senhor, e ele entrando solenemente. Por que nosso Senhor fez isso? Ele é o rei. Não adianta o demônio e os maus fazerem como hoje estão fazendo, transformando o mundo num caos, numa desordem total. Não adianta. Ele é o rei. E no fim de tudo, este rei estará solenemente diante de bons e maus, demonstrando toda a sua autoridade, e diante dele realmente, como São Paulo diz na carta aos Filipenses, né, se dobre todo o joelho no céu e na terra, porque ele, como Deus, é Deus, e como homem foi o mais fiel à divindade, de maneira que é aquele que é mais exaltado e mais premiado como homem em razão dessa fidelidade dele. Assim, Nosso Senhor permite isso,
poucos dias antes de sofrer tudo o que ele haveria de sofrer. Mas era necessário que a sua cidade, a capital do Antigo Testamento, visse seu rei solenemente entrar e ninguém fazer nada. Ninguém conseguir fazer nada em reação. É uma espécie de antecipação da grande vitória final de Nosso Senhor. Esta é que é toda a indicação da cerimônia que nós temos esses anos, etc, etc. Mas como estamos na Semana Santa, Nosso Senhor justamente logo mistura as duas coisas, né? A grandeza com toda a humilhação, Nosso Senhor vai sofrer tudo o que ele sofreu, então vem depois do paramento roxo, vem toda essa alteração de tristeza, de penitência, que marca a celebração das natalistas seguintes. Cremos em Nosso Senhor, que é por causa dele que estamos aqui, não é? Numa igreja no meio do mato, pisando no chão, que Nosso Senhor molhou, para poder nos levar à penitência mesmo, não é? Porque precisamos dela, necessitamos dela. E assim, meus caríssimos irmãos, tomemos essas lições que Nosso Senhor nos dá para procurar uma vida santificada. Por quê? Porque a gente caminha, não é? Caminha depressa. Quem chega à minha idade olha para trás, como é rápido. Como é rápido! E vem a eternidade. E vem o julgamento de Deus na hora da morte. E vem o prêmio ou o castigo. Não são ilusões, são verdades. Viver da fé, então, deve dar a gente uma constante perspectiva do final. Como São Paulo dizia, os que têm são seja como se não tivessem, porque a figura deste mundo passa depressa. Depois vem a eternidade de felicidade ou de infelicidade. Então guardemos essas lições para praticar em cada momento de nossa vida. Bem, sua pastor, dá para a gente fazer a procissão, não é?